a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, te louvamos, Senhor, pela tua igreja viva e ativa. Te louvamos, Senhor, por esse movimento, Senhor, que é o movimento do teu Espírito sobre nós. Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu venho, Pai, te pedir, Senhor, fala comigo, Senhor, nessa noite. Fala ao meu coração, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã, Pai. Traz, Senhor, uma porção do céu sobre as nossas vidas, para que os nossos corações, Pai, possam ser transformados, Senhor. Pai, para que a nossa experiência contigo durante essa semana seja uma experiência, Pai, de renovação, de transformação na nossa mente, do nosso coração. Pai, age com liberdade. Espírito Santo, peço, meu amigo, me ajuda a ministrar essa palavra, para que ela caia em solo fértil, que é o coração do meu irmão e da minha irmã nessa noite, trazendo transformação, e trazendo, Pai, sobretudo, a tua vontade sobre nós e em nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, aleluia, lá no verso 21, diz assim a palavra do Senhor: e ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. O texto que segue adiante vai falar sobre a descendência de Jesus. Mas o que nós lemos aqui, e como é precioso esse texto, fala sobre o reconhecimento do próprio Deus sobre a identidade de Jesus Cristo. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja, Jesus nesse momento, ele está ali sendo batizado e recebendo sobre ele o Espírito Santo, o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Nós sabemos que nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a Trindade eterna. Nós entendemos isso, mas eu quero que você abra os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração, para que você entenda o plano e o propósito dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você é muito importante. Você não é qualquer pessoa. Você não está aqui por acaso. Aleluia. Você tem um valor imensurável para o nosso Deus. E toda vez que nós entramos na presença do Senhor, e principalmente quando nós reconhecemos Cristo como nosso único verdadeiro e Salvador, quando nós passamos pelo novo nascimento, nós também ouvimos essa mesma voz sobre a nossa vida: somos feitos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração, que você guarde isso na sua mente. Você não é qualquer
pessoa. O plano e o propósito de Deus para a sua vida, ele não se encerrou. É certo que nós passamos na nossa vida por momentos de lutas, de aflições, de tribulações, passamos por nossa vida situações que parecem ser impossíveis de transpassar, mas precisamos carregar uma convicção de que somos filhos. Com a sua Bíblia aberta ainda, vá lá para o capítulo 4, e eu quero que você preste muita atenção. Diz assim: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Eu quero que você comece a traçar aí na sua mente um paralelo. Veja que o texto que nós lemos antes fala de Jesus no Jordão, sendo batizado, recebendo sobre a vida dele o Espírito Santo, e esse é um ápice, é um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento onde o coração de Jesus estava aberto, regozijante, aonde o céu se abre e se ouve a voz do próprio Deus, reconhecendo a paternidade sobre Jesus. Uau, que momento, que precioso esse momento! Mas agora, nós vemos no versículo 1 de Lucas 4, um outro cenário sendo construído. Pleno. Jesus estava pleno do Espírito Santo. Ou seja, ele estava cheio, ele estava coberto, ele estava cingido, ele estava capacitado, ele estava ali na plenitude do Espírito. E ele foi impelido, ele foi levado, ele foi conduzido ao deserto. Ele sai de um cenário de festa, ele sai de um cenário de ápice, ele sai de um cenário da plena manifestação do Espírito sobre a vida dele, e agora esse próprio Espírito o leva ao deserto. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra deserto dentro da palavra de Deus, e você já escutou isso ser ministrado aqui várias vezes, nós enxergamos um lugar de sequidão, um lugar árido, um lugar onde as coisas não prosperam, onde as coisas não vão. Mas agora Jesus estava lá no deserto, conduzido pelo Espírito. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Que muitas vezes nós vamos passar pelo deserto, mas estar no deserto não significa que nós não estamos cheios, que nós não temos a presença. Ao contrário disso, a presença de Deus, ela nos acompanha. A ação do Espírito sobre as nossas vidas está ali, agindo, conduzindo. Muitas vezes nós queremos relutar. Pai, eu queria estar lá no Jordão, eu queria continuar na festa, eu queria continuar ouvindo a tua voz, falando aos meus ouvidos plenamente, de céu aberto, eu queria estar lá, mas agora estou no deserto. Aleluia. Verso 2 diz assim: onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias, e durante todos esses dias não comeu nada, ao fim desse período estava faminto. O texto mostra agora Jesus num posicionamento, e eu quero falar um pouco sobre disciplina espiritual. Jesus, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto, e o diabo vai de encontro a ele para o tentá-lo. Diga: há uma batalha. Há uma batalha. Há uma batalha. Ei, eu quero dizer que há uma batalha espiritual sendo traçada na sua vida. O diabo tem tramado para destruir os sonhos e os projetos de Deus sobre você. Mas o texto diz que Jesus vai ao deserto impelido pelo Espírito, e ele é tentado por Satanás. Ele foi tentado, ele foi provado,
ele foi inquirido por Satanás, ele foi questionado. Preste atenção, porque existem situações na sua vida que talvez você não esteja entendendo. Você é a nossa membro, irmãos, essa é fiel, ela não falta os cultos, né? Mas se ligue na palavra, deixe ela quietinha. Porque a palavra que nós lemos também fala que Jesus estava no deserto. E em Mateus, se eu não me engano, o mesmo texto diz que Jesus estava no meio das feras. Tem aí uma ferinha aí no nosso meio essa noite. Entenda que Jesus, ele inicia no meio do deserto uma disciplina espiritual muito grande. Entenda uma coisa, Jesus, ele estava cheio. Jesus estava cheio. Ele estava o quê? Cheio do Espírito. E agora ele inicia uma disciplina espiritual chamada jejum. Ele entra no processo de jejum, diz a palavra que ele não comeu por 40 dias. A palavra aqui, ela não vai falar para mim se ele estava em oração, mas conhecendo o meu amado Jesus, certamente a disciplina da oração também estava presente nesses 40 dias. Jesus cheio, veja que ele não foi para o deserto vazio, mas ele foi cheio. E agora ele entra na disciplina espiritual. Ele não entra na disciplina espiritual para ficar cheio. Ele não entra na disciplina espiritual para se manter de pé. Ele estava cheio. Ele mantinha uma vida ali em oração. E a palavra diz que no final desse tempo ele estava faminto. Significa que ele estava privado de alimento. No deserto, num lugar de sequidão, privado de alimento, mas cheio do Espírito e ativo nas práticas espirituais do jejum e da oração. Crie esse cenário. O versículo final fala que ele tinha fome. E o verso 3 vai falar assim, olha, preste atenção. Indagou-lhe então o diabo. Uau! Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou, está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhes propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito, para que te protejam. E eles te sustentarão sobre as suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo o tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Lembra-se que nós observamos aqui que Jesus, ele entrando no deserto, ele inicia práticas espirituais
disciplinas espirituais: oração e jejum. Lembra-se que aqui nós falamos que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Jesus, sendo Deus, sendo o próprio Deus encarnado, ele por esse processo? Responda, sim ou não? Sobre ele estava todo o poder, sobre ele estava a glória, sobre ele. Não era necessário, mas aqui o texto vem para que nós tenhamos como exemplo maior, porque ele passou por dores assim como nós passamos. Ele também aqui reconhecido na sua geração como também filho do homem. Homem de dores, passou por dificuldades, assim como eu, como você. Agora ele no deserto, impelido pelo Espírito, nas práticas espirituais, ele se coloca de frente com Satanás e o diabo começa a questionar coisas. E a primeira coisa que o diabo tenta fazer com Jesus é distorcer a identidade de quem ele era. Veja que no texto anterior nós vemos Deus abrindo os céus e falando assim: és o meu filho amado em quem me comprazo. E agora no texto a seguir nós vemos o diabo falando assim: se tu és o filho de Deus, colocando em xeque a identidade. Sabe, eu quero dizer para você que o diabo tem colocado a tua identidade em xeque, tem testado a sua identidade frente à realidade da sua vida. Quem você é? Lembra-se que eu falei que Deus também nos chama de filho? Lembra-se que eu disse que Deus nos chama de filho? E qual tem sido o nosso posicionamento quando nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida, momentos de solidão, momentos de deserto? Qual tem sido o nosso posicionamento? Será que nós estamos entrando no deserto cheios da presença de Deus ou extremamente vazios? Será que nós estamos no meio do deserto buscando a disciplina espiritual da oração, do jejum, a fim de ouvir a voz de Deus? Ei, eu quero dizer para você que o reino dos céus, ele se manifesta na completude, não é apenas uma coisa ou outra. Veja aqui Jesus cheio do Espírito, Jesus agora jejuando, Jesus orando, mas agora nós vemos também Jesus combatendo o inimigo da sua vida, através do conhecimento da palavra, de quem ele era, o que ele representava. É a completude. Ei, não adianta nós queremos construir a nossa vida espiritual baseado só em um ponto, em um pilar. Nós precisamos construir a nossa vida espiritual, ministerial, a nossa vida diária, nos 4 pilares da disciplina espiritual. Sabe por quê? Porque o diabo, o inimigo da sua vida, vai vir trazer pratos para você. Ele vai trazer sugestões, ele vai querer mexer com a sua identidade, ele vai querer mexer com quem você é, ele vai querer mexer com a sua vida, ele vai querer deturpar, tirar da clareza e levar para aquilo que ele quer se mostrar e estabelecer. Uau, que palavra dura, que palavra talvez seja pesada essa, mas é que nós precisamos acordar. Sabe por quê? Deus tem vitória para a sua vida, você crê nisso? Deus tem vitória, mas nós precisamos acordar, irmãos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Nós precisamos tecer na nossa vida o padrão de Cristo. Ele, o próprio Deus, e o diabo sabia quem ele era.
O diabo sabia quem Jesus era. Eu quero dizer para você que o inimigo da sua vida sabe quem você é. O inimigo da sua vida sabe o que Deus tem reservado para você, para a sua casa, para a sua família. Ele sabe. E por isso, o tempo todo, ele bate na porta aí do seu coração, trazendo uma falsa realidade, querendo te oferecer uma proposta que não condiz com aquilo que Deus tem. Veja que o diabo apresenta sobre Jesus agora: olha, se tu és, provando Jesus podia falar assim: rapaz, você sabe que eu sou. Jesus podia exterminar com essa conversa no primeiro momento, no primeiro ato de Satanás. Ele podia. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas ele vem e fala assim: olha, diabo, você pode fazer o que você quiser. Eu sei quem eu sou. Eu sei da minha identidade. Eu sei. E veja que a arma mais poderosa aqui é a palavra. Sabe, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu preciso obter conhecimento da palavra de Deus, e não de uma forma superficial. Eu preciso me aprofundar na palavra, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso saber o que a palavra diz ao meu respeito, o que a palavra diz sobre o meu futuro, sobre o quem eu sou. Eu preciso carregar o conhecimento, porque no dia que o diabo chegar a mim e começar a indagar coisas, começar a propor coisas, eu preciso ter a arma forte, ferrenha, para me defender, que é a palavra. Práticas espirituais. Não adianta uma coisa sem a outra, eu preciso tecer o conjunto inteiro na minha vida. Se eu te perguntar essa noite, quantas vezes você pegou a sua Bíblia essa semana e abriu ela e falou assim: Senhor, fala comigo. Se eu te perguntar essa noite, quantas vezes você dobrou o seu joelho na sua casa e pediu para que o Senhor estivesse com você? Quanto foi o tempo que você separou para se consagrar ao Senhor? O inimigo da nossa vida tem distorcido a palavra do Senhor em todos os sentidos. E o diabo aqui, ele cita a palavra do Senhor em Salmos, ele cita a palavra do Senhor distorcendo, trazendo distorção. Eu quero dizer uma coisa para você: todas as vezes que você ouvir o diabo clamando a palavra, falando a palavra, tenha certeza que o objetivo dele é distorcer o plano e o propósito de Deus, porque esse é o objetivo dele. E nós, muitas vezes, como igreja, nós nos deixamos levar pela tentação que o diabo apresenta para as nossas vidas. Ei, irmãos, tentação não é só você estar diante de uma bandeja de prazeres. A tentação, ela vai trabalhar em todas as áreas da sua vida. Você ser tentado a negar o plano e o propósito de Deus sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja, João, capítulo 1, aleluia, verso 1. Diz assim:
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. As trevas não a venceram. Esse texto aqui está falando, sabe de quem? Do próprio Jesus. Sabe que esse texto está falando que Jesus era a própria palavra. Ele é a palavra, ele faz acontecer, ele é. Jesus é. E veja que o diabo vem tentar Jesus e vem tentar usar a própria palavra para tentá-lo. Que descarado, né? Que ousadia. Sabe, eu não quero me demorar muito, mas eu quero dizer para você algo. Você quer obter vitória sobre as armadilhas do diabo sobre a sua vida? Essa é uma pergunta. Você quer avançar na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida conjugal? Você quer avançar? O que você quer? Aleluia. O que você quer? Porque se é isso que você tem no seu coração, se é isso que você tem buscado do Senhor, você precisa conhecê-lo mais de perto. Você precisa conhecê-lo mais de perto, entender quem Ele é, entender que Ele é a palavra. Entender que o seu movimento, o seu movimento nele, vai gerar um posicionamento de vitória sobre a sua vida. Veja que o exemplo de Cristo para nós aqui é de estar no processo. E quantos aqui estão no processo? Ei, irmãos, eu estou num processo na minha vida, você está? Jesus, ele se mostra no processo, impelido pelo Espírito, para que a sua vida fosse testemunho de algo grande e poderoso. Não que fosse diferente, porque Ele é Deus. Não que fosse diferente, porque Ele é a palavra de Deus manifesta. Mas um testemunho poderoso de que, quando nós o conhecemos, quando nós conhecemos o que a palavra diz ao nosso respeito, o inimigo da nossa vida não tem poder para atuar, e nós vencemos as tentações e as propostas dele para a nossa vida. Vencemos. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque, irmãos, todos os dias nós temos ouvido um evangelho deturpado. As propostas do diabo, as propostas de Satanás deturpando a palavra de Deus, trazendo palavras que vão nos levar ao comodismo, a viver uma vida rasa, a viver uma vida sem a conexão com o Espírito, a viver uma vida sem a conexão da oração, a viver uma vida sem a conexão que nós obtemos através do jejum, a viver uma vida superficial, sujeita à queda na primeira afronta que o diabo se propor a fazer, ou sujeito a aceitar a primeira proposta que ele traz. A palavra dessa noite vem para trazer um alerta para mim e para você.
precisamos mudar. Precisamos entender, viver a palavra. Vem também num momento muito propício de nós como igreja. Momento onde mês que vem nós vamos iniciar a nossa escola. Vamos sentar, vamos abrir essa palavra, vamos nos alimentar dela, vamos aprender dela, vamos buscar o conhecimento da parte do Senhor, para não sermos enganados, para não sermos roubados. Tem muita coisa que você gerou no contexto do seu coração, do seu entendimento, que parecem estar corretas, mas são propostas do inimigo para destruir a sua vida, porque são divergentes daquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. É a proposta de Satanás. Foi assim com Jesus. Foi isso que ele fez. A tentação se baseou nisso. Mas Jesus era um pleno conhecedor da palavra. Diga assim, pleno conhecedor. Agora diga assim, ele era a palavra. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, dentro desse contexto, não existe uma fórmula mágica. Existe um processo de Deus na sua vida. E aí eu quero completar essa palavra dizendo: se você está no deserto, se você foi impelido ao deserto, é porque Deus quer trabalhar na sua vida. E assim como nós temos dito aqui, deserto, meu irmão, minha irmã, não é lugar de morada. Jesus, ele não concluiu o seu ministério no deserto, não. Diz a palavra que nós lemos que ao final dos 40 dias, ele teve fome e cessou-se aquele embate. Aleluia! Cessou-se aquele embate, cessou-se aquele embate, porque o diabo entendeu que ele não obteria vitória sobre Cristo. Verso 13 fala assim: e assim, tendo concluído todo tipo de tentação. Veja que Jesus foi tentado em tudo. Nós lemos aí algumas tentações, não é? No texto existem algumas tentações, mas a palavra no verso que acabei de ler diz que ele foi tentado de diversas formas. De diversas formas. E aí o versículo fala assim: o diabo se afastou dele até o tempo oportuno. Ei, há uma guerra espiritual sendo travada. E qual é a sua posição? A pergunta para mim, para você nessa noite é: qual é a sua posição? Pastor, eu vim essa noite porque eu precisava escutar uma palavra de bênção para a minha vida. Pastor, eu precisava escutar tanto uma palavra de que Deus ia me dar vitória, que eu seria curado, que eu seria restaurado. Ei, eu precisava escutar tanto isso, meu coração estava ardendo por uma palavra que me levantasse. Ei, eu quero dizer para você que essa é a palavra, porque não adianta vir com um cenário maravilhoso e a sua vida ser destruída no primeiro vento. O que Deus tem para você é permanente, é permanente. A bênção que Deus tem para a sua vida é permanente. A transformação dele para você é permanente. Mas eu preciso aprender com Jesus a me posicionar, a ter uma posição clara, a buscar, a me portar, a me comportar. Jesus em momento algum negociou com o diabo nesse texto. Em momento algum ele aceitou um acordo.
Você tem aceitado acordos? Pastor, porque nós aceitamos acordos quando nós nos afastamos da presença do Senhor. Nós aceitamos acordos quando nós nos distanciamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós deixamos as disciplinas espirituais da nossa vida de lado, nós aceitamos acordos, caímos na tentação. Mas hoje é dia de restauração. Se você crê nisso, você crê nisso, você crê nisso, erga suas mãos para os céus e fala assim: eu creio nisso. É dia de restauração. É dia de você acordar, é dia de você começar algo novo. A Érica falou aqui, eu creio num novo tempo. Eu também creio, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo um tempo novo. E eu creio que essa é a igreja da última hora, é a igreja que se levanta em santidade diante do Senhor, que tem a identidade registrada no seu coração. É isso que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Ei, Deus não quer olhar para você e falar assim: lá vai meu filho, mais ou menos. Não, não é isso. Ele quer olhar dos céus, olhar para mim e para você e falar assim: esse é o meu filho amado, de quem eu tenho prazer. De quem eu tenho prazer. Veja a identidade de Cristo. Veja como é maravilhoso poder ouvir isso. Ei, aleluia! Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: você está com uma cara. Aleluia! Aleluia! Agora fale para ele assim: você está com uma cara de filho. Aleluia. Sabe, essa noite é a noite de nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor e falar para o Senhor: Senhor, olha, até aqui a minha vida andou assim, ó. Ora lá, ora cá, ora lá, ora cá. Senhor, eu cedi a tantas tentações essas que me levaram para distante da Tua presença. Mas hoje eu estou aqui para firmar um compromisso contigo, para firmar um novo momento na minha vida, para firmar agora um novo posicionamento na minha vida, um posicionamento de vencedor sobre todas as circunstâncias, vencedor sobre todas as afrontas do diabo, vencedor sobre tudo aquilo que tem se levantado para destruir a minha vida, a minha casa, a minha família, meus filhos. Eu estou me colocando hoje diante de Ti, Senhor, num posicionamento diferente. Eu estou, Pai, assumindo um compromisso contigo nessa noite de buscar o Teu Espírito, ser cheio. Diga assim: ser cheio. Primeiro compromisso, ser cheio. Segundo compromisso, oração. Fale comigo, segundo compromisso, oração. Aleluia. Terceiro compromisso. Vamos lá, terceiro compromisso, consagração. Quarto compromisso, conhecer a palavra. Quem vai assumir esse compromisso? Quem está nesse compromisso diante do Senhor? Você não está assumindo um compromisso comigo, mas com o Senhor. Agora eu posso te garantir uma coisa: se dentro desse compromisso você se manter fiel, a palavra diz que assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos repetir? Resistir e identidade. Os céus vão se abrir e você vai ouvir uma voz: este é o meu filho amado. O contexto é claro diferente, porque Jesus estava recebendo
ali a certificação dos céus, para o seu ministério avançar, para as coisas acontecerem. Deus tem um plano e um propósito sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero fazer algo que faz tempo que eu não faço aqui. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Não tenha vergonha, porque essa noite é noite de libertação. Essa noite é uma noite de rompimento, é uma noite de assumir compromissos com o Senhor. Eu não sei o que você está passando, qual é a condição da sua vida. Eu não sei como estava o seu coração até você chegar aqui, eu não sei. E na verdade, bem verdadeira, eu não quero saber. Agora o que eu quero saber é o que Deus vai fazer a partir de agora na sua vida. Eu quero orar por você. Você que está passando por um deserto na sua vida. Você que tem passado dificuldades grandes na sua identidade, em saber quem você é. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha não, sai do seu lugar, vem à frente aqui, eu quero orar com você. É uma noite de romper. É uma noite de você alcançar vitórias no mundo espiritual. Ei, eu quero dizer para você que o mundo espiritual existe, é real. E às vezes você está enfraquecido, já não tem forças. Mas essa noite o Senhor quer derramar sobre a sua vida e transformar a sua história. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu não vou insistir. Aleluia.